proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Está em discussão se há algum destaque. Aprovado. Julgamentos. Há um pedido de preferência, que é do PJE, da relatoria do desembargador Gilson, advogado doutor Eduardo César. Se estiver em mesa, Vossa Excelência pode... Está em mesa, sim. É uma revisão criminal, número 0800-151, dígito 8, da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Requerente José Irenaldo Ferreira dos Santos, advogada doutora Tatiana Maria Badaró Batista, OAB-RN. Eu pergunto ao senhor advogado se dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência está com a palavra e dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Excelentíssimo senhor presidente desembargador João Rebouças, em nome de quem cumprimento todos os desembargadores e demais integrantes do Tribunal Pleno, Ministério Público e demais servidores. É uma bela ação de revisão criminal, porque impede que se perpetue o erro, seja improcedendo, seja injudicando, e faz uma homenagem ao Estado Democrático de Direito. Alguns erros pontuais havidos nas sentenças e sobressai a admissibilidade da revisão criminal nesse ponto, que a decisão contra o texto expresso de lei contra a evidência dos autos. E o interessante é que o primeiro ponto aqui é uma prescrição, que entre os delitos que foi condenado o réu José Irinaldo, nós temos uma prescrição do crime de quadrilha, com a redação anterior do artigo 288, parágrafo único, porque o fato aconteceu em 22 de 3 de 95, a sentença foi publicada em 30 de 9 de 2004. A condenação foi a 4 anos de prisão e 40 dias multa. Mas o artigo 109, inciso 4, menciona que o crime de 2 anos, que não ultrapassar 4 anos, prescreve em 8. E nós temos aí, pelos marcos interruptivos do artigo 117, inciso 1 e 4, nós temos o recebimento da denúncia e a sentença. Então, tem 9 anos nesse íntere. Então, aqui se instalou o Instituto da Prescrição Retroativa. E eu peço esse reconhecimento. Tem também mencionado na revisão 2 nulidades, a mais importante dela em relação à citação, porque ressalta a grande importância da citação válida. E aqui menciona algo interessante. As páginas 295, o réu foi citado na cidade de Solânia, Paraíba. Tentativa de citação. A citação não foi levada a efeito porque o réu estava em São Paulo. Houve certidão do oficial de justiça nesse sentido. Então, o réu foi citado por edital. Qual o problema? O edital foi publicado somente aqui em Natal, e foi publicado aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, mas não foi nem na Paraíba, onde ele residia, nem em São Paulo, onde ele se encontrava. Posteriormente, o processo seguiu, foi decretada a revelia, nomeado o defensor, que fez a defesa formal. Posteriormente, foi condenado e intimado para o cumprimento de sentença, folhas 515, houve novamente a certidão do oficial de justiça dizendo desta feita que ele havia mudado de residência para a cidade de São Paulo. Então, ficou flagrante a questão dos problemas relacionados à citação, à nulidade da citação, porque tem precedente deste tribunal aqui do ano de 2012, mencionando que a citação por edital é em situação excepcional e como última rácio após tentativas. E só foi feita uma única tentativa para a citação, depois decretada. Qual é o prejuízo da decretação da revelia? O réu não fez autodefesa, não houve defesa técnica substancial, houve formal apenas, não foram roladas testemunhas, sequer foi feita uma só pergunta às testemunhas de acusação e não foi interposto recurso à míngua da condenação de 36 anos de prisão. Então, o prejuízo foi efetivo. A outra nulidade é relativa à falta de fundamentação das alegações finais do Ministério Público. Mas, adentrando no mérito, em vista do tempo, nós verificamos aqui também outros problemas pontuais. Um problema grave aqui é que houveram 2 séries de crimes. A primeira série de roubo, 4 roubos, em continuidade delitiva, e em concurso material com a segunda série de crimes, 2 crimes.
também em continuidade delitiva. Qual o problema aqui? Apenas houve contraditório referente a 2 crimes. Só 2 crimes tiveram provas judicializadas. A saber, o crime havido em abril de 94, onde foi ouvida a vítima Vladimir Ferreira Medeiros, e Luiz Amorim de Souza, só em abril de 94, só esse crime dessa data. E o segundo crime, de 18 de fevereiro de 94, vítima Luzardo Soares e testemunha Francisco Rodrigues da Silva. Qual é o problema em não haver prova dos demais delitos na fase judicializante, na fase onde há contraditório? Exatamente por isso. O artigo 115, ele menciona que o juiz apreciará a prova de forma livre, mas a prova produzida em contraditório judicial, o que significa dizer que há impedimento técnico e há impedimento de se condenar um réu quando somente há prova em inquérito policial, porque ela não é submetida a contraditório. 4 dos crimes que o réu foi condenado somente tiveram provas no inquérito policial, o que certamente impossibilita a condenação. Há precedente deste tribunal nesse sentido, da lavra da desembargadora Maria Zeneide, de 2016, e do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Luiz Fux, mencionando exatamente esse ponto, essa impossibilidade de condenação com prova exclusiva no inquérito policial. Outro ponto interessante aqui também de mérito é que, relativo à pena base, há uma falha correspondente à pena base nas circunstâncias que foram levadas em consideração. A primeira circunstância equivocada foi a culpabilidade. Fundamento do doutor julgador, ele mencionou que o dolo era intenso. Isso fazia parte do Código Penal antigo, antes da reforma de 2004, a intensidade do dolo e o grau de culpa. A culpabilidade hoje, a partir de 84, é uma culpabilidade diferente, porque exige um requinte específico. Somente o dolo específico que faz a subsunção da norma não serve para ser valorado negativamente como foi. Então, a culpabilidade é favorável ao réu, foi considerada negativa. Também outro ponto relativo foram os antecedentes, que foram considerados negativos. Mas qual é o problema? Porque foi considerado como antecedente o fato de o réu ter cometido outros crimes na redondeza. E interessante que crimes que não havia inquérito policial e nem processo penal, violando frontalmente a súmula 444 do STJ, que menciona que nem processo aberto e nem inquérito policial aberto pode servir para valorar. E foram valorados a existência de notícia de outros crimes. Então, foi valorado de forma equivocada. Outra valoração equivocada foi relativa à personalidade. Mencionou-se que a personalidade era voltada para o crime, mas o detalhe, na época o réu era primário. Então, além desse problema, não se teve equipe multidisciplinar, com psicólogo, para avaliação com profundidade técnica, científica, e reflete o direito penal do autor, que não foi aceito no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é evidente que todas essas circunstâncias foram favoráveis e foram consideradas negativas aqui para ampliar a pena em 2 anos acima do mínimo legal de todos os crimes. Outro detalhe não menos importante é relativo às circunstâncias e consequências do crime. Por que se diz isso? Porque, num desses crimes, foram utilizadas armas contra crianças, feito reféns, e subtraído grande quantidade de dinheiro, uma quantidade vultuosa. Qual é o problema? É que pegou essas 2 características, circunstâncias e consequências, e aplicou em todos os crimes, mesmo aqueles crimes onde não participaram crianças e onde só foi roubado $1.300 de uma feita e de outra feita R$400. Então, não pode estender essas características, circunstâncias negativas para os demais crimes, e eu peço que seja modificada essa questão das circunstâncias para que considerem favoráveis ao réu e as penas de todos os delitos sejam levadas ao mínimo legal. A atenuante de confissão espontânea também não foi utilizada. Mas o que é que fez o doutor julgador? Ele considerou a confissão na fundamentação dele. O julgador disse: convém somar-se a toda essa prova o fato de os réus confessarem a prática dos delitos. No caso específico do José Reinaldo, na delegacia, o réu José Reinaldo, acompanhado de advogado, confessou a prática de 5 delitos. Então, se há confissão, a súmula 545 do STJ menciona que, quando há confissão na fundamentação, ele precisa reduzir
na atenuante, atenuar a pena em relação a essa confissão que não fora feita. Eu estou pedindo que se realize isso. Interessante também, outro fundamento de relevância, é aqui, no mérito, é a causa de aumento do artigo 71. O artigo 71 menciona que, no caso de continuidade delitiva, como foi o caso dos 2 blocos, a pena deve ser aumentada de 1/6 até 2/3. E o parágrafo único diz que, quando o 59 é todo contrário, que o 59 é negativo, contrário ao réu, ele pode até aumentar de 1/3. O que fez o doutor julgador? Ele aumentou o dobro de todos esses delitos na continuidade. Então, ele utilizou o parágrafo único do 71 para aumentar em dobro, porque considerou o 59 as circunstâncias judiciais todas negativas. Mas qual é o problema? Nós acabamos de ver que todas as circunstâncias que foram valoradas equivocadamente. E essas circunstâncias são todas favoráveis. Apenas 2 em um dos crimes foram negativas, o que significa que precisa ser afastado o parágrafo único e considerado aumento apenas do caput, lá do artigo 71, que é de 1/6 até 2/3. Eu peço reparo nesse sentido. Outro aspecto aqui é em relação ao aspecto do artigo 69 do Código Penal, que ele fala do concurso material. O que fez o doutor julgador? No primeiro bloco, ele considerou a continuidade deletiva, porque ele reconheceu semelhança, modo de execução, ele reconheceu que as circunstâncias de lugar eram semelhantes, ele considerou que quase todas as circunstâncias eram semelhantes, somente a temporal que ele entendeu que essa circunstância não havia entre um bloco e outro. No primeiro bloco, ele considerou continuidade delitiva em 4 delitos. No segundo bloco, ele considerou continuidade delitiva em 2 delitos. Mas não entendeu que havia continuidade delitiva entre esses 2 blocos. Por quê? Porque entendeu que o requisito temporal não era atendido. Mas qual o detalhe? Porque ele entendia que somente estaria adstrito aos 30 dias que foi utilizado como parâmetro. Mas está juntado aqui na peça, inclusive, um HC do STJ que menciona que o 30 dias é apenas um parâmetro, que os casos específicos podem ser admitidos prazos diferentes. Inclusive, o próprio STJ já aceitou em 6 meses, tem precedente desse tribunal que já aceitou continuidade em 3 meses. E qual o detalhe específico desse processo? Entre o último crime do primeiro bloco, o 4º crime, abril de 94, e o primeiro crime do segundo bloco, o 5º crime, setembro do mesmo ano. Apenas uma diferença de 4 meses. Então, o requisito temporal que o doutor julgador não aceitou foram um requisito de 4 meses, o requisito temporal, que é de somenos importância em relação à presença de todos os outros requisitos. Então, esse requisito temporal realmente existe e ele pode ser utilizado aqui para aplicação da continuidade delitiva para todos os crimes levados a efeito aqui, em todos os blocos, afastando o concurso material utilizado no artigo 69. E como esse é o último ponto que eu gostaria de mencionar para Vossas Excelências aqui, também relativo a um bis in idem mencionado aqui, porque foi utilizado emprego de arma de fogo para majorar o delito de roubo, e esse mesmo emprego de arma de fogo, assim como também o fato de o crime ser praticado por quadrilha, houve majoração dos 2 delitos através do mesmo fato, esse emprego de arma de fogo. Então, o doutor julgador condenou por crime de quadrilha e majorou a pena de roubo pelo concurso de pessoas, e também majorou a pena de quadrilha e do roubo pelo emprego de arma de fogo. Então, arma de fogo e concurso de pessoas como majorante foram utilizadas duplamente, o que a peça indica que houve bis in idem, e eu peço também reparo nesse sentido. Então, os pedidos levados a efeito aqui na peça de revisão criminal. Primeiro, declarar a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de quadrilha. O segundo, a preliminar de nulidade ante a ausência de citação válida, com fundamento no artigo 564-3 do Código de Processo Penal. Após as preliminares, eu peço, em sede de mérito, a absolvição do requerente em relação aos crimes onde não houveram provas judicializantes ou judicializadas, e também
peço aqui, de forma subsidiária, em relação à pena, seja revisada as circunstâncias judiciais para aplicar a pena base no mínimo legal, em virtude de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, quase na integralidade. Também peço para aplicar a atenuante da confissão espontânea, utilizá-la como fundamentação no processo. Peço para decotar a causa de aumento da pena do artigo 157, parágrafo 2º, 1 e 2, por causa do bis in idem, e, principalmente, para afastar o artigo 71, do parágrafo único, condenando-se apenas no 71, caput, que fala da pena de 1/6 a 2/3. E peço para aplicar também a continuidade delitiva em toda a série de crimes, chegando-se, ao final, a pena justa que deve o réu pagar pelos crimes que cometeu, de forma justa, de forma equânime, conforme o ordenamento jurídico do nosso sistema em nosso país. Agradeço a gentileza e a paciência de Vossas Excelências. Com a palavra, presidente relator. Presidente, este processo, como foi dito por Vossa Excelência, é do PJE. Isso, 17. da Eu pauta. publiquei integralmente o meu voto. Há 4 preliminares que eu já manifestei e eu submeto agora aqui ao tribunal. A primeira é a preliminar de não conhecimento da ação revisional suscitada pela Procuradoria de Justiça, que eu voto pelo acolhimento parcial. É uma arguição genérica, a possibilidade de revisão da parte das teses aventadas pelo revisionando. É a primeira. Tem uma segunda, preliminar de nulidade absoluta, decorrente de citação deficitária arguída pelo revisionando. Esta eu rejeito. Comparecimento a atos no inquérito, nomeação de defensor, tentativa de citação pessoal frustrada, citação por edital válida, formalidades legais atendidas. Tem uma terceira preliminar de nulidade decorrente de alegações finais genéricas ofertadas pelo Ministério Público, suscitada pelo requerente. Também essa eu rejeito. A ratificação da denúncia em todos os seus termos, ausência de demonstração de prejuízo. E, finalmente, a quarta prejudicial de prescrição retroativa da pretensão punitiva suscitada pelo recorrente em relação ao crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal. São essas 4. Algum destaque com relação às preliminares expostas pelo relator? Então, estão todas... Salienta Vossa Excelência que faltam votar o desembargador Delermano, que não veio, o desembargador Vigílio. Os demais, todos já votaram. Isso. Todas as preliminares, quanto às preliminares, eu acompanho, Isso. inclusive com relação ao reconhecimento da pressão do crime de quadrilha. Qual o mérito? Quanto ao mérito, a matéria residual, revisão dosimétrica, Vigília acompanhou o necessidade de reforma nas 3 fases. É algo que está acontecendo, inclusive, de forma muito frequente na Câmara Criminal. Ainda ontem, eu, o desembargador Glauber, o desembargador Saraiva, comentamos a respeito, talvez pela complexidade do assunto da dosimetria no Código de Processo Penal brasileiro e também pela intensa carga de trabalho, alguns colegas têm dado alguns deslizes. E, por isso, o réu que tinha sido condenado a pena de 36 anos de reclusão e 144 dias multa em regime inicial de aberto, eu fixo agora a pena concreta e definitiva em 13 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 43 dias multas, mantendo os demais termos da sentença prolatada de forma incólume. Este é o meu voto, está integralmente disponibilizado, presidente. Algum destaque? Desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu, como eu disse, acompanho quanto às preliminares. Quanto ao mérito, eu divido, mantendo a minha posição. Apenas lembrar que eu estava olhando rapidamente, o processo é bem antigo. No caso, aqui, grande parte dos atos foram praticados ainda pelo doutor Lavoisier Nunes Castro. Doutora Mildred, promotora que ainda funcionou nos autos. Então, algumas questões que foram adotadas eram o posicionamento da jurisprudência majoritária que graçava a época. Então, quanto ao mérito, eu divido, julgando improcedente a revisão. Mas, quanto aos demais, eu acompanho o relator. Os demais já votaram, todos acompanham o relator. Então, está proclamado os termos do voto do relator com a
a proclamação do voto do desembargador Amilcar em sentido da improcedência. Mas, senhor presidente, ele dá parcial procedência, né? Isso. Exatamente. Ele- Acompanhando parcialmente. Porque Não. tem um Ba- conhecimento da apreciação do crime de quadrilha. Basi- Basicamente, quanto à dosimetria da pena. Isso. Tá. Isso. Não, mas o que eu quero dizer, presidente, é que a conclusão do voto é pela procedência parcial da revisional. Isso, isso. Embora o sistema está registrando como não provido. E aí eu estou registrando que o sistema registra diferentemente Do da que conclusão o do voto, exatamente. Então, senão, para efeito desse sistema, será considerada a ação revisional improcedente. Mas ele tá julgando parcialmente procedente. Pode-se fazer uma retificação, não é, presidente? Pode-se fazer uma retificação. Isso, claro. Mas o meu voto, É nesse querido, agora sentido. íntegro. E o Vossa tribunal Excelência, acabou de rápido. votar concordando com a E o tribunal- procedência parcial. Concordou. Mas eu só estou falando no sistema. É um Entendeu? problema que eu considero de ordem técnica. Está proclamado o termo do voto relator. Não há mais pedido de preferência. Vamos para os processos físicos. O primeiro, não mesa, é um processo de relatoria do desembargador Amilcar, que está com pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. O segundo, não mesa, que é da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Sua Excelência não está ausente. Pauta anterior tem um processo, um embargo de declaração e mandado de segurança da relatoria do desembargador Amauri, que o desembargador Saraiva pediu vista. Está em medo, Excelência? Pode identificar, relatar e votar. Embargo de declaração e mandado de segurança, mandado embargante Valquíria Félix da Silva, através do doutor Raimundo Bevenuto da Silva, e embargado do Estado do Rio Grande do Norte, representado pelo procurador Jancênio Alves Araújo de Oliveira. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente desembargador relator, fiz uma cota pequena de uma lauda só, disponibilizei a tempo, e eu pediria permissão para não reproduzir, até porque nós possamos ganhar tempo. Então, estou acompanhando o relator em toto. Os demais desembargadores acompanham o relator também? Algum destaque, algum esclarecimento? Todos acompanham, está proclamado o termo do voto do relator, que no caso é o desembargador Amauri. Só pedindo a juntada das razões, senhor presidente. Pequenas. O 4 e o 5 não estão em mesa. Pauta do dia tem o embargo de declaração e recurso extraordinário em ação civil originária da relatoria do desembargador Vigílio. Embargante é o município de Areis, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Se tiver em mesa, Vossa Excelência pode relatar e votar. Tenho aqui que são embargos de declaração contra a decisão que desproveu agravo interno, artigo 1022 do CPC, aplicação de paradigma julgado na sistemática da repercussão geral. Tema 653 do Supremo Tribunal Federal. Pretendida rediscussão da matéria em sede de embargos, inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargo de declaração conhecidos e rejeitados. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum esclarecimento? Proclamado o termo do voto do relator. Tem o agravo interno em mandado de segurança, que é agravante do Estado do Rio Grande do Norte, e agravado Darcos Alexandre de Albuquerque, da relatoria desembargadora Maria Zenei, que tiver em mesa, pode relatar e votar. Não Senhor consegui presidente, entrar. eu estou acompanhando as precedentes desta corte. Eu estou conhecendo, mas rejeitando o agravo. Estou Eu trazendo não votei, não. vários entendimentos. Desembargador Amilcar, desembargador Ibanez, também do STJ, o ministro Gugel de Farias. Eu estou conhecendo, mas rejeitando o agravo. Há precedentes, o voto está disponibilizado. Algum destaque, Quando algum terminar esclarecimento? a sessão e transforma. Né? Está proclamado o termo do voto da relatora. Então, a pauta física está esgotada. Vamos para o PJE. O PJE, os votos estão disponibilizados. Se há algum destaque, se há algum esclarecimento a ser feito, tem uma questão aqui de ordem do procedimento investigatório criminal. É o 12. Bador Mauri, o relator, Vossa Excelência está com a palavra. Que essa questão de ordem, Excelência, eu tive dificuldade em disponibilizar com a antecedência necessária. Então, eu indagaria da Corte se seria conveniente trazer para a próxima É melhor, sessão
ou se eu poderia ler o voto aqui e discutirmos já nessa, do que trata de um procedimento investigatório, e na próxima quarta-feira eu não estarei aqui. Então, eu poderia, nós poderíamos discutir, eu leria o voto, mas seria melhor, até mesmo que até o próprio Ministério Público, que é quem suscita a questão de ordem, me fez um apelo para que nós decidíssemos isso. É uma matéria interessante, eu acho que a Corte precisa definir, que trata exatamente de discussão quanto à competência de ex-prefeito. Competência não, a competência da Corte para julgamento de ex-prefeito a partir daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu poderia, se for o caso, a Corte estiver de acordo, já posso fazer um breve relatório para se discutir. Se, eventualmente, alguém, um colega, quiser pedir vista, eu até aconselharia para aprofundar a discussão. Mas, no caso, concretamente, que nós estamos aqui a discutir, é o seguinte: o prefeito de determinado município ainda está em fase ainda de investigação criminal, por isso que eu não vou citar os nomes. Ele praticou, está sendo acusado pela prática de delitos quando prefeito em 2007. Deixou a prefeitura, quer dizer, perdeu o foro, chama a prerrogativa de foro, e só que voltou foi eleito novamente agora. A indagação que se faz, que o Ministério Público traz para a discussão, é se, em face dele ter praticado os crimes ainda quando prefeito, e essa solução de continuidade que sofreu a sua prática delitiva, ao voltar agora ao cargo de prefeito, se ele manteria a condição o foro privilegiado. Isso é o que nós vamos discutir. Isso a partir do que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu faço aqui algumas observações. Posso ler apenas a ementa do que é decidido pelo ministro Barroso, que é a partir daqui que nós vamos discutir a nossa questão. Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, pode alongar um pouquinho, mas é porque evitaria de se deixar para outra quarta-feira. Doutor Maria. Nós discutimos. Também a gente já decidiu isso, Bador. O desembargador. Da minha relatoria. Já aqui, eu não alcancei, porque semanas foi atrás, PJ. Porque o PJ a gente tem dificuldade. Nesse mesmo sentido. Nesse mesmo sentido, né? Porque eu estou entendendo que, no caso, não se aplica e que o foro permanece. Foi assim decidido, no caso, porque, que eu fui relator. infelizmente, a gente não tem acesso ainda à jurisprudência do PJE. O SAG a gente colhe, mas no PJE a gente não tem ainda essa base de dados. Teremos em breve, com certeza. Mas, se lembrou bem o desembargador Cornélio, eu trago exatamente nesse sentido. Inclusive, trago aqui alguns precedentes, porque há alguns tribunais que ainda estão em discussão, ainda divergem. Mas tem o precedente mais recente, que é do Tribunal de São Paulo, que foi ao Supremo e a ministra Weber monocraticamente manteve, disse que o Tribunal de São Paulo entendeu pela manutenção da prerrogativa. E a ministra Weber, até monocraticamente, ela disse que estava certo o Tribunal de Justiça, que aquela decisão em manter, no caso, exatamente igual, a competência do Tribunal de Justiça não estava em desacordo com o que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, agradecendo a intervenção do desembargador Cornélio, esse é o meu voto, senhor presidente, que eu trago exatamente nesse sentido. No sentido vou pedir de fixar a competência da Corte. Da Corte. Isso. Eu acho que a matéria já foi apreciada hoje pela Corte, isso. Alguma divergência, algum destaque com relação à matéria, algum esclarecimento? Então, proclamação do chamo do voto do relator. Os demais do PJE todos estão disponibilizados. Se há algum destaque ou algum esclarecimento a ser feito, então estão proclamados nos termos dos votos já proferidos, que estão... Pois não. 16, não é? 16.
E certamente nessa o número discussão 3, não estava presente. o número 3 é igual ao 16, que eu trago um voto diferente. Diferente. 3 e Acho que é. 16. Estão postos aí os meus argumentos. Igual, Aquele que né? eu tirei, Você está eu tirei de mesa divergindo do do... 16. Isso, 3 e o 16, E o é isso? 3, exato. Os votos são disponibilizados, já estão proferidos pelo sistema e estão proclamados na forma já computada no sistema. Com esse esclarecimento da desembargadora Maria Zeneide. Eu acho que o 4 aqui, pelo sistema, aqui que tem... Está faltando lá embaixo. O 4 que está... está retirado? É porque não tem voto aqui. Está retirado, é do meu, não é? Isso. Está retirado. Retirado de pauta, né? É. Ok. São todos proclamados e a forma do voto proferido pelos eminentes relatores. Então, não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.